E está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um programa Chave do Enem, um espaço onde você pode estudar e receber dicas especiais para se dar bem nessa prova tão importante que pode te garantir uma vaga na faculdade. E quem são os convidados de hoje? Nossa assistente de palco maravilhosa, charmosa, linda do Brasil. Assim eu até fico sem graça, né? Primeiramente, olá, queridos telespectadores, e vamos começar com nossos convidados. Vamos começar com ele, que já veio aqui nos programas anteriores. Se você não assistiu, você tá perdendo, tá? Com ele, professor Fernando Calçavara, físico especialista em metodologia de ensino pelo IAP, leciona na rede há 7 anos. E agora vamos chamar outro convidado muito especial. Ele que é inédito aqui no programa, veio lá de Sergipe pra gente, que é ele, Diego Ferreira, graduado em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Paraná e doutorando em Ciências e Matemática pela UEM. Está há 13 anos atuando no ensino básico e no superior. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Chave do Enem. Obrigado. Muito obrigado. Sintam-se à vontade. A gente até improvisou ali uma coreografia, né, professor? E até dancinha. Você viu como a gente... Coisa coordenação artística. motora a mil aqui. A mil pelo Brasil. É que todo matemático tem uma arte por dentro, entendeu? Eu a acredito. minha não é dançar. Não. Não é dançar. Deu pra ver, aliás. Deu pra perceber um pouquinho, Deu, né? Mas deu. faz parte, a gente tá aqui pra passar vergonha mesmo. Professor Fernando, já tô cansado de te ver por Já aqui. participei de 3, vou gravar mais uns 3, depois eu vou gravar mais 3 também. Vocês vão me acompanhando aí. Quando cansar, continua assistindo, porque o que a gente tá falando é importante pra você. Tem outros professores também, tá? Não tem só o Fernando aqui, então dá pra dar uma aliviada. Mas hoje eu vim até com o meu óculos pra parecer um mais pouquinho mais séria, intelectual, tá mais né? Porque o assunto de hoje é matemática. O assunto de hoje, nós temos professores aqui de matemática. E um mito, isso, a música, tem a galera que acha que matemática é um bicho de 7 cabeças. É verdade isso? E aí, Pronto. Fernando, você diria que a matemática é um bicho de 7 cabeças assim como você? Eu diria. Sabe por quê? Porque se você achar que estudar matemática é fácil, você não vai conseguir fazer nada na prova. Você tem que pensar que é um negócio complicado, complexo, difícil, mas que, na verdade, não é. A gente vai conversar aqui justamente para te dar algumas dicas para você passar esse monstro, essa dificuldade que você acha que é difícil. A gente vai falar para você que não é tão difícil, não. A matemática ela é a própria vida da gente. Constantemente, se você namora, tem matemática ali no meio. Se você está postando uma foto no Instagram, tem matemática ali no meio. Tudo que você faz tem matemática. Então, se você pensa que a matemática é um bicho de 7 cabeças, você está fugindo da sua própria vida. Então, a gente precisa pensar e entender que a matemática é aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço constantemente. E aí, quando a gente vai para o Enem com essa mentalidade, a gente consegue entender a prova do Enem como extensão da vida da gente, não algo difícil para ser feito. Falando assim, parece até bonito, né? Você viu? Parece A gente dá muita romântico, aquelas né? aulas de matemática Eu ainda tô refletindo pesadas, aqui como que a matemática tá no namoro, professor. Vamos se eu me ajudar perdi aqui. nesse conceito. Mas normalmente a gente para no mais um no namoro, né? No mais um? Eu já vi uma mais um matemática é dois, que 1 mais tá, 1 gente? não dá 2, dá 3. Tem que É dar 2. mesmo? Se der, por favor, é interessante dar 2. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui das matérias de matemática Sim. que caem no Enem, né? Um pouquinho dos conteúdos. Vocês têm, assim, mais ou menos para dizer pra gente quantas perguntas são no Enem, quanto que vale, o peso da matemática no Enem? Muito bem. O peso hoje da matemática do Enem vai em 20%. Nós temos aí 5 frentes, né? Linguagens, humanas, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e a redação. Então, matemática ela tem um peso muito grande, muito grande. E anualmente nós temos em torno de 45 questões
a serem respondidas dentro do conteúdo de matemática. Que por sinal, ela não deve ser considerada que é um bicho de 7 cabeças, porque ela é única e exclusiva. Exatamente. É um bicho de uma aquela cabeça. Brincadeira aqui de Ela é falar que é um única bicho de 7 e cabeças é exclusiva. só... Ela é só de brincadeira, uma né? cabeça, então, é isso? Isso, ela só tem Pronto. uma frente. Matemática, ela não divide espaço com ninguém. Então, Ok? quer dizer, então a parte de exatas, todinha a parte de matemática. Isso. Tem que Isso. tomar cuidado quando a gente está acostumado a falar, né, que é uma ciência, a ciência exatas, a gente coloca física e química junto nesse saco. Né? No Enem, ele separa a física e a química, elas ficam juntas junta da seção de Ciência da natureza. né? E a matemática, ela vai a parte 45 questões somente dela. Entretanto, É bastante. vale a pena a gente comentar que, apesar de a matemática ela não dividir espaço com ninguém, mas ela está presente em tudo. Exatamente. Não sei se você deve dar uma olhada nas questões do Enem, por exemplo, do ano passado. A questão de redação, ela veio com uma Trabalhava, ilustração, né, essa ideia. com leitura e interpretação de dados estatísticos, matemática. Questões da área de ciências humanas, vinham questões também com leitura de gráficos, também matemática. Então, apesar de a matemática estar sozinha, é uma das poucas que consegue estar presente em todos os lugares. Ela é quase que uma onisciente. Está presente em todos os lugares. Inclusive, Diego, é importante, né, o pessoal... Não, eu sou de humanas. Não vou precisar disso daí. Você é de humanas, só que daí você vai fazer um curso, sei lá, de letras, você tem que ter uma interpretação do que você está lendo. E a parte de interpretação, por exemplo, de uma tabela, de um dado, ele vai entrar junto da análise nossa aqui, né, de uma matemática. Saber um número ou alguma grandeza ser maior do que a outra, menor do que a outra, tudo isso é matemática. Muito bem. Eu, como apresentadora, percebo que todos os meus convidados, eles têm uma autoestima elevada, né? Porque os professores da área da natureza vêm aqui e dizem, não, porque a área da natureza é importantíssima. Aí vem o pessoal das linguagens, não, porque a linguagem é a mais importante. E agora vocês vêm aqui me dizendo que tudo é matemática, que Eu tudo tô está puxando mais para inserido. matemática e natureza, porque, Mas eu tem que defender as duas áreas, né, perpasso ali professor? pelas duas. Mas tudo é matemática. Aqui nesse momento, por exemplo, que nós estamos gravando, aquela base ali da câmera que nós estamos visualizando nesse momento, que é o que eles chamam de tripé, por que ele tem uma base tríade e não uma base dupla, por exemplo? Aquilo dali é matemática, tem uma explicação. Essa mesa que você está aqui, nesse momento, Tem bastante sobre a mesa, o teu braço está, aqui também você tem matemática. Eu trabalho com isso que eu chamo de física. Física? Chamo de Não, física. eu particularmente já não... Eu penso assim, que todo físico, ele gosta de matemática, mas nem todo matemático gosta de física. Isso é Físico verdade. matemático Lá vem Isso é uma verdade. treta, tem uma treta implícita, então. Tem uma aqui. treta Então, implícita. Acho que não Vocês se precisamos odeiam, né? entrar nesse assunto, porque senão vai delongar, né? É que são usos diferentes, né? São frentes de trabalhos análises diferentes. Por exemplo, o jeito da gente analisar um mesmo evento, ele pode depender da linguagem que ele usar na matemática. Eu também, usando a linguagem matemática, posso analisar ela de forma diferente. Tá certo. Isso mesmo. Professor, o senhor falou agora de base. Sim. Agora já me lembrei de um dos conteúdos que vem bastante no Enem, que é geometria. Isso né? mesmo. Muito, cai O bastante. que vocês têm a dizer para os nossos queridos telespectadores? O que cai de geometria? Desculpa, perdão, telespectadores. O que cai de geometria? O que eles têm que se preparar? Qual é a porcentagem da prova que tem em geometria? Muito bem. Eu queria, nesse momento, um fundo musical romântico. Tem como colocar aí um fundo musical romântico? Porque eu tenho um caso de amor com a geometria. Olha aqui pra mim. Não estava preparada para isso. Também não. Chega aqui, chega cá. Olha pra mim. Se você quer passar no próximo vestibular, se você quer se dar bem no próximo Enem, dedica 25% do tempo que você estuda para matemática, para geometria. Ela está presente em todas as provas do Enem, desde quando o Enem começou. Então, se você quer se dar bem, se você quer fazer um bom relacionamento com a matemática, estuda geometria nas 4 frentes de trabalho que a gente vai dizer para você aqui agora. Em média, 25% das questões do Enem, ela tem referências com geometria. Ok? Para aí agora.
Acabou, voltemos aqui para a entrevista. Rapaz, não vou voltar não, eu vou sair daqui e vou estudar geometria depois. Eu, Meu sinceramente, Deus. já Até essa vou musiquinha procurar de fundo. aqui a Isso. decoração. Muito já bem, vou essa começar decoração a aí estudar. você tem um tipo de geometria. Você sabe disso? Que aqui você tem um tipo de geometria? Explica aqui pra gente. Muito bem, se você pega esse objeto geométrico aqui, nós podemos definir como objeto geométrico, ele é composto por 3 elementos. 3 elementos. Nós temos as arestas, essas linhas aqui que vocês estão visualizando, ó, aresta. Essas regiões aqui nós chamamos de faces e os encontros das arestas nós chamamos de vértices. Aqui você tem 3 elementos que constituem o objeto sólido geométrico. Sabem qual geometria isso daqui faz parte? Geometria espacial. É o que nós definimos como geometria Realmente espacial. espacial, porque eu tô no espaço. Mas não a entendo espacial tem a nada ver com do que foi espaço dito também? aqui. Espaço Não é sideral? o Infinito e espaço além que você aqui. está falando aí, porque esse espaço que você está falando é um espaço que ele meio que é complexo, entendeu? Ah, de isso aí falta não. de compreensão. Isso Não, aí não aqui é complexo. consistente. Esse seu espaço daí já é mais comigo ali na parte da ciência da natureza. Ah, entendi. Aqui, quando você calcula, por exemplo, o volume desse sólido, nós estamos trabalhando com geometria espacial, que se preocupa com o volume dos sólidos. E tem algum outro tipo de geometria, então? Tem aqui, tem a outro tipo de geometria. planar, né? A geometria planar, ou geometria plana também, que se responsabiliza em metrificar os espaços em 2 dimensões. Metrificar. Metrificar é bonito. Falei hein? bonito agora? Metrificar, Parabéns, rapaz. Agora, dá para se Metrificar. apaixonar pela matemática. Não, metrificar. Tu sabe o que é metrificar? Tem que me afastar de novo? Ela continua no espaço. Então, vamos lá. A metrificação significa quantificar a coisa, medir a coisa, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, uma das faces desse sólido é um triângulo. Eu não calculo o volume do triângulo, eu calculo a área do triângulo. Isso é uma responsabilidade da geometria plana. Então, você tem geometria plana, você tem geometria espacial, você também tem outras geometrias, como a geometria analítica. A geometria analítica ela também se preocupa né, em você pegar espaços geográficos e planificar esses espaços, dar localização para esses espaços, calcular a distância entre elementos. Isso daí nós chamamos de geometria analítica. Inclusive, e nós temos... as três, né, elas são bastante cobradas. Relação de ponto, de reta, né, distância entre pontos. É bom você dar uma olhadinha, porque é bem comum o Enem trazer algumas questõezinhas sobre isso. E sabe que o Enem do ano passado, de 2019, eu analisei as questões de geometria e nós tínhamos as 4 frentes de trabalho da geometria. Tinha a questão de geometria plana, questão de geometria espacial, questão de geometria analítica e a última que é a geometria de posições, que trabalha com planificação de sólidos, trabalha com interseção de planos com sólidos geométricos. Então, você tem essas 3 frentes de trabalho. Que, inclusive, é uma imagem que a gente usa bastante nos exercícios, né? Pegar um dado e abre o dado. Daí tem Isso. aqueles 6 quadradinhos que aparecem, aquele T. Né? Esse dado que tu está falando aí não é um dado estatístico, informação, é um dado sólido, É não o é? próprio dado que a dado. gente joga mesmo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Essa Aquele aqui que joga é a minha RPG. pergunta para vocês. Faça. Esses dados que vêm nas questões do Enem, esses problemas, né, essas situações problemas, o enunciado das questões, ela vem de maneira fácil? Já vem o dado ali na mão da gente? É só pegar o dado e começar a resolver a questão? Como é que Primeiramente, é? eu queria entender por que Joãozinho quer com 30 maçãs. Ah, é fome, O que né? ele quer com 30 tá maçãs? com fome. Alimentar a família. O problema é saber o Mas que ele ele não faz com quer 30 dividir com os melancias. amigos. Ele não quer Maçã é dividir. pequeno ainda. Por que, Imagina- que eu vou querer 25 bananas com 35 maçã? Por que ele quer saber o X? Por que ele Olha, não pode come se 3 encontrar quilos de sozinho? frango pra Essa sua pergunta, ela foi uma pergunta até legal, porque se você pegar as provas do Enem de 2009, 2010 até 2012, você tem perguntas que não têm relação ainda acha nenhuma com a uns vida. absurdos, né? Você acha É uns verdade. absurdos, é? Matemática não tem relação com a vida. É a prima do João que foi lá comprar 30 pães. Essa Eu foi fico uma afirmação pensando. muito forte, Pablini, para professores de matemática. aqui. Acho que Aliás, Fabinho, você Perdão. nunca foi no churrasco grande que precisou de 30 pães, né? Não, eu fico Ô, louco. pensando lá no 15 Nordeste. pessoas, cada uma come no dois. Nordeste, Churrasco, eu estou ô Fernando, internada. no Nordeste a gente não usa pão no churrasco. A gente usa o pão no café da manhã. Então eu fico imaginando uma família com 30 pães. Entendeu? É fora da casinha. Então, de 2013, 2014 para cá, as questões do Enem, ela vem com questões mais contextualizadas. Então você não vai Tem mais sentido encontrar. com a realidade. Você não vai encontrar questões como essa daí. Posso só puxar que é algo que a gente comentou ontem na sessão de Ciência da Natureza,
que justamente as questões trazem como que o aluno pode atuar, né, a resposta já para atuar como uma situação problema. A gente falou um pouquinho na parte de ciência da natureza sobre poluição, qual que é uma boa atuação ou uma atuação real que ele pode ter. Na matemática, eles têm trazido cada vez mais esse tipo de pergunta também. Então, se você pega uma questão, por exemplo, de geometria plana ou geometria espacial, já se foi o tempo em que eles simplesmente iam direto inicialmente, na realidade, eles solicitavam que o aluno calculasse a área e o volume, por exemplo. A área na geometria plana e o volume na geometria espacial. Agora não. Agora eles te dão um contexto para que, por meio desse contexto, você identifique os elementos ali e calcule, por meio desses elementos, o volume, a área e tantos outros dados que ele queira que você realize, que você faça. Para quem gosta de jogo de computador, teve uma questão que era você analisar o arranjo de caixas e eles linkaram com o Minecraft. Sim, sim. Então, mas não tem nada a ver um jogo lá de computador com essa questão. Tem tudo a ver, porque era simplesmente uma análise espacial de como que a gente conseguia arranjar as caixas para chegar em uma figura. É perceptível, né, profs? Essa questão que o professor Fernando ressaltou agora, o cunho social das questões do Enem, independente da área, linguagem, natureza, matemática, tudo vai abranger a parte social. Eu lembro de algumas questões do meu Enem, eu sempre vou puxar para o que eu lembro, né? Mas que tem questões sociais. Sim, questões sociais também. Então, já perguntavam, tinha um enunciado da questão sobre economia de água. Eu lembro que teve uma questão de economia de água, e aí falava da litragem e tudo mais. Então, realmente, é interessante o aluno ter esse conhecimento prévio, né, de atualidades também, que, querendo ou não, dá para aplicar na hora da matemática, certo? Certo. As questões, focando nesse momento nas questões da geometria, elas sempre serão questões de otimização. O que significa questões de otimização? Olha para mim aqui nos meus olhos, só não se apaixona, mas olha para mim aqui, ó, olha para aqui. Todas as questões de matemática, de geometria plana e espacial, elas têm um cunho de otimização. Gostei. Não é afastagem. O professor Diego está Presta bem apaixonado. atenção. O que Vai que se significa? empolga. Mas não tem como não se apaixonar pela matemática. Otimização é você utilizar a matemática, a informação matemática, para favorecer, facilitar o teu trabalho no dia a dia. Então, organizar, por exemplo, a quantidade de caixas em um determinado recipiente é geometria espacial. Direto. E trabalha diretamente com a melhoria do espaço. Brincar com Lego. Brincar com Lego. Lego. Então, assim, são questões muito simples, pessoal, que têm relação direta com a vida do aluno, com a tua vida, e mais do que isso, uma otimização da tua vida. Então, pensou em geometria plana, geometria espacial, pensou em geometria no Enem, ela vem com essa frente de trabalho, otimização. Então, você não vai encontrar questões no Enem, calcule a área, calcule o volume, não. Ele vai fazer com que você se utilize dessas informações para melhorar o teu trato com a tua vida, com realidades que você vivencia todo santo dia. Ou seja, quando você sair do Enem, você já vai sair pronto para construir uma piscina na tua casa, o tamanho que precisa. virou um engenheiro, Já calcula né? Empilhar tudo umas ali, caixas, tu vai estar prontíssimo. Só passar Na tua loja, casa tem comprar piscina? Passar água na loja, e encher o comprou, tu baldinho. dá a prova do Enem como base do que tu quer, e é isso, regaça na tua piscina. Não. Beto Carreiro. Só para deixar bem claro. Tu tem na tua casa piscina de fibra ou é aquelas piscinas de base retangular? Me perdi no contexto. Vamos Perdendo dar, o contexto, né? Vamos dar Piscina. seguimento aí. Água. Tenho água. Ufa. Você lembra que aquelas piscinas mais antigas, elas tinham um formato com base retangular? Não lembro, elas eu não sou eram dessa retangulares, a base também era retangular. Hoje as piscinas de fibra ela tem outra pegada, né? É o que a gente chama na matemática, essas piscinas aí que a gente fala com a base retangular, na geometria espacial a gente chama de prisma de base retangular, né? Geralmente era assim. Hoje as piscinas elas são de fibra, elas meio que arredondadas, né? Tem a curvatura embaixo. A curvatura. Isso. Você sabe o que é que modificou a estrutura das piscinas? Hã? Meu Deus, ela ainda continua no espaço. Vamos ver se a gente consegue ajudar a Pabline, Foi ele que prof. falou. Pessoal, a gente precisa levar a Pabline para... Você já terminou o ensino médio, né, Pabline? Já. A gente precisa voltar com essa menina, entendeu?
Fazer um intensivão ali. Intensivão é pouco. ela Vamos ver precisa... se a gente consegue ajudar ela agora, nesse Vamos lá, momento. vamos lá. Lembrando aqui ao nosso querido telespectador, Espectamor. Telespectamor, que a intenção desse programa não é realmente entrar a fundo no conteúdo, certo, professor? A gente está aqui dando uma refrescada na memória, falando o que cai mais, qual o conteúdo, qual a maneira que o conteúdo cai. Porque a gente espera que o aluno vai estudar dentro da casa, Sim, né? sim. A gente vai esperar que o aluno sente, tenha um momento dele de estudar, que a gente está tentando lembrar e fomentar a vontade de você de estudar alguns determinados conteúdos. E falando de geometria, profs, o que a gente tem que estudar de cada frente da geometria que vocês comentaram aqui com a gente? Quer começar aí, Fernandão? Põe uma Na música geometria analítica. motivacional, Pablini. Agora eles têm do que falar rock. para a câmera como se estivesse o aluno aqui na frente. E aí eles vão falar realmente o que cada aluno precisa saber das frentes da geometria. Vai ter que estar no aguardo aí, né? Coloca aí para o Fernando uma música bem animada, vai. Põe a do rock na hora que ele tá subindo a escada. Isso. Vamos fazer a encenação aqui? Vamos fazer a encenação? Enquanto ela tá... Tu entra e diz geometria plana. Eu entro e digo geometria espacial. Perfeito, é isso que eu quero, é isso que eu gosto no meu Vai lá. programa. De geometria plana. Geometria plana... O que é que o cara precisa estudar? Figuras básicas, triângulo, quadrado e circunferências. Eu quero fazer uma pergunta para você então. E se vier então um desenho lá no Enem, uma estrutura que nem é retangular, nem é triangular e nem é circular, o que é que esse cara faz? Separa essa figura. Ela Chora. vai ter um pedaço que você vai conseguir achar um triângulo ali no meio, separa um retângulozinho, porque essa figura é fácil você achar. Ah, é um quadrado, beleza, base vezes altura, lado vezes lado. Saiu um retângulo ali no meio, base vezes altura. Um círculo, PR, Pi é ao quadrado. PR quadrado. E o comprimento? Comprimento, O comprimento da circunferência? Não é esse o comprimento. É o Risos. comprimento da Risos, circunferência. risos, Alguns chamam até de perímetro da circunferência. são dois franceses. Dois franceses. São dois PRs. Poxa, Sem essa graça. aí tu se puxou. Sem graça, sem graça. Entendeu? A Tu se Brava puxou. entendeu. Não. Agora eu quero uma música para destilar. E aí eu vou falar para vocês os conteúdos que vocês precisam Destilar? de... Isso, destilar. Seria legal. Você pode colocar uma música aí legal assim para mim? Pra desfile? Isso, para destilo, uma música para destilar. E você que está me ouvindo nesse momento, preste atenção que eu vou dizer os principais conteúdos de geometria espacial que você precisa saber para se dar bem no Enem, ok? Tem Então vamos certeza? lá. Você Repara, colocou aí? quero saber. Tem certeza que tu quer uma música pra desfilar? Assim, é uma música até para com medo destilar, que não você me vai venha colocar colocar aí, coisa Paulinho. fora do padrão. Se perdeu, prof? Olha para mim aqui. Geometria espacial. Você precisa saber nitidamente como se calcula o volume de todos os prismas. Todos os prismas. Seja prisma de base quadrada, prisma de base retangular ou... Agora vamos para o segundo grupo. Como calcular o volume de corpos redondos, como cilindro ou cone. Ok? Ou simplesmente a gente pode dizer o volume de uma esfera. A esfera Então nós é temos volume de prismas, Cone, prisma de base quadrada, base prisma quadrada, de base triangular. Isso. Segundo grupo, nós Cilindros. podemos colocar os cilindros, as esferas e os cones, que são os corpos redondos, ok? Corpo redondo não é esse daqui que vocês estão vendo. Não é esse daqui, ok? E por fim nós temos um terceiro grupo da geometria espacial, que são as pirâmides. Ah, sim. As pirâmides, ok? E aí, claro, a gente não vai entrar aqui em conceitos, mas eu quero te fazer um desafio. Olha para mim aqui nos meus olhos. Chegue para cá. Olha para cá. Coloca um fundo musical aí de romance agora. Tá. Eu gosto desse negócio Ele de tá amor. só no romance. Olha para cá. J que a gente tem aqui. Geometria espacial. Qual é a diferença do volume de um prisma para o volume de uma pirâmide? Braf, com você agora. Com você, vai lá. Eu tenho a opção de não responder. Pulei, né? Pulei. Por favor, professor. O quê? Não sei. Você sabe qual é a diferença? Não. É que na geometria espacial, quando você vai calcular o volume de um prisma de base quadrada, ou prisma de base retangular, e quando você tem uma pirâmide de base quadrada, ou uma pirâmide de base de base retangular, a diferença é que nos cálculos dos volumes das pirâmides é sempre 1/3
do volume do prisma. Ah, já Simples. sabia. O pessoal acha que é difícil, né? Deu para entender? Deu. Mas repete Bem. pra galera, rapidíssimo. Olha para aqui. Se você tem, por exemplo, um prisma de base triangular e uma pirâmide de base triangular, a diferença da fórmula das duas é que na pirâmide de base triangular você precisa dividir por 3. Agora, Diego, aí tem uma questãozinha Sim. perigosa. Fala aí. Eu preciso decorar todas essas formas para conseguir fazer a prova do Enem? Sim. Sim? Você acha que precisa decorar todas Naquele as seu fórmulas? Enem de francês, precisa. Olha, Né? geometria espacial, ela sempre tem uma pegada, né? É você saber qual é a área da base e multiplicar pela altura. Exatamente. Então, se a base for um quadrado, então calcula a área dessa base e multiplica pela altura. Lembra das figuras planares ali que a gente comentou? Quadrado, retângulo, uma circunferência. E geralmente essas pirâmides e esses prismas, eles dá para colocar aqui na edição aqui o que é uma pirâmide e o que é um prisma. Eu acho que vocês vão ver aqui, ó, a gente tá, ó. Se não Aqui der, eu tô aqui, segurando com o gente. Fernando um prisma, ok? E eu e a Lari aqui, ó, vamos segurar uma pirâmide, ok? Ah, eu queria segurar alguma coisa. Na Você próxima. continua no espaço. Tá. Segura a barra aí. Nesses dois casos aqui, tanto na pirâmide como no prisma, você tem bases triangulares e bases quadradas. Coisas que vocês sabem fazer. Basta agora calcular a área dessa base e multiplicar pela altura. Ok? Enfim, eu acho que, Fernando, a gente só precisa saber a área A gente falou da... bastante, né? Várias coisas aqui sobre a geometria. Então, lembrando, geometria planar, espacial, Sim, a geometria de posição sim. e a geometria, Geometria analítica. analítica. Né? Deem uma olhadinha nesses conteúdos que, com certeza, É eles sucesso. vão aparecer ali de alguma forma nas questões. Nós estamos encerrando o nosso programa, Já? né? Vocês arrasaram. Vocês fizeram uma performance aqui e tudo mais. Eu imagino que os Que a gente alunos tem que estejam arrasar pra eles, extasiados. depois arrasarem lá, Com né? certeza. Isso mesmo. Vocês foram tão brilhantes que a gente vai ter uma continuação desse programa. Ok. Beleza? Ok. Então nós encerramos por aqui, mas a gente vai se encontrar no próximo. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.